Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estou aqui com meu companheiro Dimas. Tudo certo, Dimas? Bom, Danilo, e você? Também, tá tudo em ordem, tudo certo. Hoje nós temos um convidado aqui bastante especial para nós, é um grande amigo também. Todos os que vêm aqui, mas esse é mais, né? É verdade, é verdade. Antes de anunciar o nosso candidato, eu gostaria de pedir para você que nos acompanha aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, para que você deixe o seu gostei ou não gostei no vídeo, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o conteúdo que nós trazemos aqui para vocês e trazer coisas que sejam relevantes para o seu desenvolvimento profissional, para a sua carreira e também para você que é gestor, que tem uma grande responsabilidade nas mãos, para que a gente possa trazer conteúdo prático e aplicável aí no seu cotidiano. Hoje nós estamos aqui com o Maurício Abravanel, ele é formado em comunicação social, publicidade e propaganda pela FAAP, também tem uma especialização em gestão de comunicação empresarial pela FAAP e é diretor regional do SBT Ribeirão Preto e SBT Centro-Oeste Paulista. Falei certo? Faltou alguma coisa, Maurício? Certo, isso aí mesmo. Ribeirão Preto e Jaú. Ribeirão Preto e Jaú. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra. E não sou candidato, hein? Você falou que ia anunciar o candidato aqui. Eu falei candidato? Desculpa. Convidado, nosso convidado. Desculpa, Maurício. Eu ia falar, o Danilo tá botando o Maurício como candidato. Não, o Maurício não é candidato não, gente. Esquece o que eu falei. Espero que não precise ser candidato um dia. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube. Muito obrigado pelo prestígio, e a gente fala também, a gente recebe lá comentários de empreendedores, de empresários que também nos acompanham, e também nossos amigos acabam nos acompanhando lá, mas de maneira geral a gente tem recebido, enfim, bastante comentários e bastante pedidos, né? O nosso objetivo aqui é trazer conhecimento de quem a gente convida aqui, né? O conhecimento que pode ser aproveitado pelas outras pessoas. Então, você vem aqui fazer uma doação hoje, Maurício, de tudo aquilo que você enfim, já vivenciou e tudo aquilo que você quer vivenciar ainda. O Maurício também eu conheço ele há muito tempo, né? Todos os nossos convidados aqui, eu não tinha cabelo branco quando alguns, né? Mas agora acho que do Maurício é um pouquinho menos, mas faz tempo que a gente já se conhece. A gente estava falando de um episódio aqui que a gente foi num cliente e falou, faz 5 anos já. Falei, nossa, mas é verdade, de fato. O tempo voa, né? E com a pandemia, a gente falava também aqui, parece que tudo abreviou também, né? O tempo. A sensação é de um tempo... sei lá, que não aconteceu, né? De uma velocidade diferente, né, da que a gente já vivenciou. Né? Graças a Deus já passou, né? Ô Maurício, conta a sua história aí pra gente, por favor. Eu não sei se isso é tão interessante para as pessoas que estão ali dedicando seu tempo, mas vamos lá. Eu sou publicitário, né, como já foi dito, formado, sempre me especializei na área de comunicação, depois fui administrativamente também me especializando para poder administrar as empresas que administro hoje. Já trabalhei em várias áreas dentro do marketing, né? Desde a comunicação, mas também passando pelo ponto de venda, os aspectos que gerenciam aí todas as marcas. E empresas diferentes, né? Agências de propagandas, empresas de estandes de eventos, organizadoras de eventos, vários tipos diferentes, né? Dentro desse mesmo segmento. E faz já muitos anos, mais de uma década, que eu voltei para Ribeirão administrando então essas 2 emissoras do SBT. A de Ribeirão Preto e a outra que fica em Jaú. Essas 2 emissoras, cada uma cobre aproximadamente 100 cidades ao redor delas, né? Então, a gente está falando de as 2 juntas, 1/3 do estado de São Paulo. O SBT é uma empresa que eu acho que todo mundo, de certa maneira, conhece bem, né? Pelo menos pela televisão, o aspecto da televisão todo brasileiro já, né, assistiu o SBT um dia, continua assistindo muito provavelmente. E o SBT vem também mudando seus modelos de negócios, de comunicação. Hoje a gente está presente em todas as outras plataformas também existentes digitais, né, além da televisão, com muito sucesso. O SBT hoje é um dos maiores players do digital no Brasil. A gente já, em todas as plataformas, nós temos milhões e milhões de seguidores,
Mas, por exemplo, no YouTube, só a título de exemplificação, a gente já chegou a ser responsável por 20% de todo o conteúdo assistido no YouTube Brasil, né? E não existe nenhuma outra empresa com tamanha quantidade de conteúdo dentro do YouTube. E a gente já ultrapassou a marca de 1 bilhão de views dentro de um mesmo mês dentro do YouTube. Também não existe nenhuma outra empresa brasileira ou conglomerado que tenha atingido essa marca. Então, o SBT hoje é uma empresa multiplataforma, né? Embora essa palavra esteja quase que desgastada de tanto que se fala por aí. Mas a verdade é que nós estamos presentes, então, em várias outras plataformas além da televisão. Então, é esse o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no interior. Trabalho um pouco mais árduo, eu imagino, porque os empresários do interior acho que foram mais afetados, né, pelo tamanho, né, da pandemia que a gente teve e por eles serem menores e terem menos caixa, muitas vezes tiveram mais dificuldade em se levantar. Mas o SBT tem ajudado, inclusive, aqueles que puderam se apoiar numa estratégia de comunicação mais promissora. A gente tem feito a nossa parte aí, auxiliando muitos empresários a retomar as vendas como tinham antes, o contato com o consumidor. Então, temos feito um trabalho bacana, eu imagino. Entendi. Ô Maurício, assim, como é que é é importante. O Abravanel tem a ver com o Silvio, né? Ah, então, sim, claro. Abre muitas portas. Ele ajuda, né? ou atrapalha? Impossível atrapalhar, né? O Silvio, que é digamos assim, é o familiar, né? Abravanel mais famoso, mais importante, naturalmente. É uma pessoa muito querida, né? Então, todos os lugares onde eu vou, por ser sobrinho dele, né? Meu pai era irmão dele, já é falecido meu pai, mas era irmão do Silvio. Por eu ser sobrinho do Silvio, em todos os lugares onde eu vou, eu sou bem recebido. Enfim, não posso reclamar em nenhum momento, em todos os aspectos, tanto comercialmente falando, quanto, né, os amigos gostam. Até hoje eu nunca vi alguém dizer, talvez não dissesse para mim, mas eu nunca ouvi alguém dizer que não gosta do Silvio Santos, né? Falar, não gosto do Silvio Santos, eu nunca ouvi. Então, extremamente carismático, né? Muito admirado, né? É um brasileiro que é um exemplo em diversos aspectos, né? Ele é um sucesso como artista, ele é um sucesso como empresário, um sucesso como família. Realmente é digno de nota, né? E de admiração. Então, só pode ajudar, não tem nada que atrapalhe esse sobrenome. Ô Maurício, e quando você fala assim com um empresário, a gente tem ajudado os empresários a trabalhar com multiplataformas, enfim, ou acessar diversos públicos, né? A gente falava agora há pouco, eu queria fazer 2 perguntas para você, né? A gente tem, enfim, 50 toneladas de coisas que a gente pode ver ao mesmo tempo em todas as plataformas, né? É óbvio, quando a gente fala da TV aberta, ela é mais padronizada, né? Mas a gente está com o celular na mão o tempo inteiro e, enfim, nós somos inundados de um monte de informações e de vídeo, etc. Eu não quero entrar nessa questão de fake news ou não fake news, mas como é que você escolhe, por exemplo, né? Como é que você escolhe um assunto sem ficar perdido nos todos os outros, né? Porque às vezes a gente fica falando de tempo aqui que passou muito rápido, às vezes a gente fica perdendo muito tempo com aquilo que não vai agregar nada para a tua vida e acaba te tomando tempo, né? Te sequestrando o tempo. E o outro como é que eu, como empresário, escolho? Que mídia eu tenho que me relacionar com o meu cliente? Como é que é essa ajuda que o SBT dá para os seus clientes? Boas perguntas, agradeço, porque dá a oportunidade de explicar bem aí essas questões que são importantíssimas no dia de hoje, né? Primeiro, a questão de você eleger aquilo que você oferece sua atenção. Isso daí é uma coisa que é importantíssimo que as pessoas cada vez mais pensem nisso, né? A gente percebe que ainda existe mesmo muito tempo desperdiçado em relação a conteúdos que não mereceriam nem 1/10 da nossa atenção e a gente acaba perdendo esse tempo. Então, mas isso é uma questão muito particular e de educação e principalmente de bom senso. Então, eu acho que o brasileiro, no geral, precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso. Por que eu estou consumindo esse tipo de conteúdo? Por que eu estou usando meu tempo para
para assistir algum vídeo, para ouvir algum áudio, um podcast, enfim. Se não fizer sentido, se você não conseguir se explicar claramente por quê, é bom repensar esse hábito, porque está ocupando seu tempo provavelmente desnecessariamente, sem nenhum tipo de benefício. Então, por outro lado, o que acontece? Existe uma maneira mais fácil de você selecionar isso, é justamente escolhendo bons provedores de informação ou de conteúdo que já façam essa seleção por você. Né? Por exemplo, todos os nossos canais do SBT no YouTube são conteúdos selecionados. Então, se você entrar em todos os canais que a gente tem dentro do YouTube, você vai ter conteúdos que têm minimamente algum tipo de curadoria, seja ela do ponto de vista de entretenimento, de educação, de informação, qualquer que seja o gênero, ali foi pensado, foi analisado e foi feita já uma peneira daquilo que valeria a pena ou não assistir. Então, já começa por aí, né? Escolham seus jornais, né, preferidos, escolham suas emissoras preferidas, escolham fontes que sejam seguras, né, para você não perder seu tempo tendo que selecionar sozinho isso e descobrir o que é verdade, o que é mentira. O SBT News, por exemplo, que hoje é o maior portal de notícias da América Latina dentro do YouTube, é o SBT News. Se você entrar lá, e mesmo no portal do próprio SBT News, sem ser no YouTube, você pode estar tranquilo. Tanto que o nosso posicionamento é a sua fonte segura de informação. Você entra lá, o que tiver lá, você pode confiar, porque foi verificado, foi analisado, foi apurado. Então, assim, você não perde seu tempo. Você sabe que ali você tem notícias confiáveis. E assim por diante. Com relação à segunda pergunta, que é a parte do empresário escolher o meio de comunicação para conversar com o seu público, isso é uma coisa que tudo isso também tem que ser uma espécie de um orçamento fixo. Então, você já faz um orçamento, você sabe que aquele investimento vai acontecer, se programa para aquilo e divide esse investimento. Então, faz, dependendo do tipo de negócio, claro, cada caso é um caso mais específico a ser analisado, mas faz lá alguns outdoors, faz sim um rádio, faz sim televisão. A televisão ficou muito barata em relação ao que já foi no passado, então está muito acessível. Muitos empresários acham que é inacessível e não é. Regionalmente a gente consegue separar esses sinais, então você compra só uma região pequena, né, de distribuição desse sinal, paga então por isso um valor muito acessível, tão acessível quanto outdoor, tão acessível quanto rádio. Tem opções assim para todos os bolsos e interesses e formatos, né? Sim. E aí você consistentemente permanece nesses veículos, faz com o ano inteiro, você está presente, falando um pouco sobre a sua empresa, falando sobre o seu produto, mostrando como você pode ajudar as pessoas que você oferece o seu produto, o seu serviço, de uma forma que você se estabeleça naquele segmento, no seu segmento. Mas você deve fazer, na medida do possível, o máximo de veículos possível. Ao contrário de um produto que é nichado. Se você tem um produto que é voltado para um público muito específico, aí você pode escolher veículos que sejam direcionados exclusivamente para aquele público. Né? Aí é um outro aspecto da propaganda. Mas do contrário, e não se engane, assim, não é o veículo que faz o resultado da sua divulgação. Muitas vezes o sujeito fala, eu fiz rádio, não deu certo. Eu fiz outdoor, não deu certo. Não é o veículo que dá certo ou dá errado, é o conteúdo que você usa nesses veículos. Porque o veículo, ele é isso, ele é um veículo, ele leva a sua informação, a sua notícia, a sua propaganda da sua empresa para o seu consumidor. Ele só leva isso, ele só transporta essa comunicação. O que vai fazer a sua empresa ser bem vista, o seu produto ser comprado, o seu valor ser aumentado, a sua margem merecer um aumento, isso vai depender do que você disser para o seu consumidor, do conteúdo que você está ali colocando, a qualidade do seu produto, a adequação do seu preço em relação à concorrência e todas as outras coisas que você vai contar naquele espaço. Então, não é o veículo que dá certo ou dá errado, é o que você diz ou o que você deixa de dizer que faz toda a diferença. O conteúdo continua sendo a parte mais importante do processo da comunicação. Entendi. Muito bom.
Isso é muito importante pensar mesmo, Maurício. Você comentando aí, às vezes a gente acha que é só aparecer, tá tudo certo. Eu vou lá, deixa eu aparecer ali. Vou vender um monte. Como vocês mesmos disseram aqui, olha a quantidade de impactos que a gente recebe nos dias de hoje, de todos os lados. Você só aparecer não significa nada. Não significa nada, porque quantas empresas aparecem para você todos os dias e que você no final do dia nem se lembra mais. Porque não tem relevância, não faz diferença na sua vida. Ou às vezes você vai aparecer como ridículo, né? Às vezes você não presta tanta atenção no que você quer levar, né? Que o que você leva vira uma piada, né? Pode virar um meme, às vezes, né? Pode transformar a sua empresa numa coisa ruim, que você não gostaria, né? Então tem que ter bom senso. Eu costumo dizer o seguinte, independentemente do veículo, você tem que pensar assim, se eu contasse o que eu vou contar, né, através desse veículo de comunicação, dessa propaganda, se eu contasse para alguém que está do meu lado, essa pessoa se sentiria interessada no meu produto, no meu serviço? Ela provavelmente gostaria de fazer negócio comigo? Se você achar que sim, está no caminho certo. Se você achar que isso é insuficiente, não vai adiantar. Porque você tem que fazer algo que realmente faça com que a pessoa se interesse pelo seu produto, que tome uma atitude, né? Que você diga algo que mude a forma dela pensar, mude a maneira como ela imagina a sua marca no mercado, mude a forma como ela interage dentro do mercado que você atua, né? Tem que ser uma comunicação bem assertiva e inteligente enfim, pense nisso. Pense se você contar para alguém, não importa se é uma pessoa ou se é 200 milhões de pessoas, são 200 milhões. O importante é, se eu falar isso daqui, essa pessoa ouvir o que eu tenho para dizer, ela vai comprar o meu produto, ela vai gostar mais da minha marca, vai ter uma mudança de sentimento em relação ao que eu estou trazendo. Isso é importantíssimo, é fundamental. Ô Maurício, eu queria que você comentasse uma coisa, você que está ali na administração de toda essa parte de televisão. Quando nós conversamos sobre mídias de maneira geral, o pessoal tende, em alguns casos, não vou usar a palavra engrandecer, né, mas supervalorizar, por exemplo, um trabalho de divulgação feito dentro de um canal de internet, por exemplo, e colocar a televisão como uma coisa assim, hoje as pessoas não prestam atenção, hoje as pessoas não veem. Só que muitas vezes a gente vê um impacto enorme, né, da televisão aberta ainda na vida do brasileiro, né? Os índices de audiência, apesar de tudo... Danilo, eu vou dizer para você uma coisa, aí que tá, são falhas de percepção que o ser humano tem. A gente tem uma série de falhas de percepção sobre a realidade. Não é só sobre o mundo da comunicação. As pessoas, elas acham que algo acontece ou que não acontece com base, às vezes, no que elas acreditam, no que elas mesmas fazem muitas vezes, principalmente, né? A gente acha que todo mundo é igual a gente, que pensa igual a gente, que age como a gente. Se eu não gosto disso, a maioria das pessoas não deve gostar. Se eu não faço isso, a maioria não deve fazer. O que é absolutamente uma mentira, um viés aí de percepção. Mas, principalmente, o que acontece é o seguinte... Deixando muito claro, a televisão continua sendo hoje, no mundo, o meio de comunicação mais poderoso do planeta, quando a gente fala de alcance e rapidez. E eu provo isso de uma maneira que todos vocês podem experimentar. Vocês entrem num canal no YouTube, um canal que vocês gostem. Nem vou falar um canal do SBT para não parecer que eu estou levando vocês para uma armadilha. Escolham o canal que vocês gostam. Então, eu vou falar Porta dos Fundos, grandes canais, esses que têm milhões de seguidores, os maiores do YouTube, né? Porta dos Fundos, o Whindersson Nunes, qualquer que seja o canal. E olhem lá, ele coloca um vídeo. Vejam quantos dias ele demora para te entregar 1 milhão de views. Podem olhar. Qualquer canal. O cara colocou lá um vídeo. Pode olhar. Pelo menos uns 4, 5 dias ele demora para chegar em 1 milhão de views na maior parte das vezes. A exceção à regra pode existir aqui e ali, mas na maioria do tempo é isso. Uma semana para fazer 1,5 milhão de views. Vocês podem olhar e acompanhar. Se eu colocar hoje no SBT, não vou nem falar da Globo, que tem mais audiência, é a maior das audiências, mas então... Vamos falar do SBT dentro do universo de televisão, do SBT. Se eu te entregar hoje um comercial em qualquer lugar da minha grade, no horário de menor audiência do programa, de madrugada, eu te entrego 4 milhões de pessoas de uma vez. Com 30 segundos. Em 30 segundos, no mesmo instante. Pá! Não existe nada mais rápido e com maior cobertura do que a televisão. Não existe. Se você precisa falar com muita gente num curto espaço de tempo,
Não existe nada tão rápido e tão eficaz quanto a televisão. É por isso que as grandes empresas varejistas, o que são as grandes empresas varejistas? Magazine Luiza, Casas Bahia, né, o próprio Amazon, né, que eles precisam vender muito volume, né? Supermercados, eles precisam vender muito, porque eles atendem muita gente, eles têm um volume enorme de estoque para vender. Precisam fazer isso num curto espaço de tempo, falar com muita gente, fazer ofertas que valem só amanhã, como o Magazine Luiza, né? Só amanhã. Né? Por muito tempo usou esse slogan, né? Porque eles precisam falar com o máximo de pessoas possível dentro do menor tempo possível, porque eles têm que falar, se é só amanhã, só vai aproveitar a oferta quem tiver visto a oferta. Eu preciso, então, falar com muita gente. E não existe nada que faça nem perto do que a televisão faz. Então, essas grandes varejistas, elas são grandes anunciantes da televisão, porque elas sabem disso. Elas sabem que se não houver televisão no plano de comunicação delas, elas não conseguem fazer o giro delas como elas precisam. Então, elas continuam sabendo que a televisão é o meio de comunicação. Agora, você vai dizer, mas Maurício, não tem menos gente assistindo do que tinha no passado? Sim, reduziu. Por que reduziu? Porque, como vocês mesmos disseram, olha quanta coisa que existe hoje através da tecnologia, né? Que então a gente pega o nosso celular, todas essas plataformas digitais, olha quanta coisa está roubando, como a gente falava aqui, né? O nosso tempo. Perfeito. E o nosso tempo é o mesmo, continua sendo as 24 horas. Então, é claro que a gente dividiu a nossa atenção entre muito mais outras coisas, né? O mundo mudou, a gente tem muito mais coisas para fazer, né? E acho até bom isso. Então, claro que a gente tirou um pouco daquilo que existia, que era uma concentração gigantesca de foco na televisão. As pessoas só tinham televisão para se informar. A grande maioria das pessoas só se informava através da televisão. Não tinha outra fonte de informação. As pessoas só se entretinham, né? Só tinham algum tipo de lazer, muitas delas no Brasil inteiro, no programa de sábado e de domingo à tarde para se divertir com a família, porque tinha pouco o que se fazer há 20 anos, por exemplo. Né? Então, as pessoas elas ficavam muito mais ligadas na televisão do que hoje. Houve uma queda de audiência. No entanto, a audiência que a televisão, repito, tem hoje, ainda continua sendo de longe muito maior do que qualquer outro veículo. Agora, trouxe alguns pontos positivos essa redução de audiência, né, comparada a 20 anos. Apesar da gente continuar, então, tendo uma excelente cobertura e rapidez, como eu disse, a gente se tornou, por conta disso, muito mais em conta, muito mais acessível para os pequenos e médios empresários. Então, aquele empresário que antes nem podia sonhar com investimentos em televisão, fazer a sua marca aparecer na televisão, hoje ele já tem essa alternativa, o que é muito positivo. Então, ele pode trabalhar. E nós, no SBT, já oferecemos para o empresário toda essa comunicação integrada. Já faz televisão, já faz internet, já faz o podcast. O SBT tem podcasts, tem canais dentro do YouTube específicos de conteúdo para a internet. Então, a gente tem alguns programas, produtos que só vão na internet, nos canais do SBT, não passam na televisão. Então, a gente tem uma série de produtos que a gente já oferece para o nosso cliente de uma maneira unida, já de uma vez só. Ele pode fechar com o SBT, ele já fecha a televisão, internet, podcast, tudo junto, de uma maneira que ele atinja vários públicos diferentes. Lembra que a gente falava sobre usar vários meios de comunicação diferentes? O SBT já te oferece uma gama deles de uma só vez, numa só negociação, que facilita muito a vida do empresário e permite que ele se programe com mais eficácia, já que a gente é especialista nisso e pode ajudá-lo em escolher os melhores caminhos para a marca dele percorrer. Interessante. Maurício, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de comunicação, né? A gente leva você para algumas empresas que a gente presta serviço, né? Para falar sobre comunicação dentro da organização, né? E aí falando, para quem trabalha, né? Ou para as organizações, né? Não estamos deixando de falar para quem precisa investir também em mídia, etc. Mas quais são os principais problemas ou quais são as principais coisas que as organizações precisam pensar sobre comunicação, olhando para a comunicação dentro dela e dela para fora? Olha, a comunicação dentro de uma empresa é um desafio realmente para a grande maioria delas, né? E precisa ser muito bem planejado.
Veja só, hoje com a quantidade enorme que a gente tem de meios de contato, né, você tem o e-mail, você tem o WhatsApp, você tem o Teams, né, para algumas empresas aí que usam essas ferramentas também de conexão, né, o Teams, o Zoom, uma série de outras, enfim, mas o ponto de contato dos colaboradores entre eles e a empresa como um todo é diverso. Então, se não existir uma orientação na empresa sobre como as pessoas devem resolver os seus problemas, que meio ela deve usar prioritariamente, essa comunicação ela se torna mais demorada e as soluções também, muitas vezes, elas, por conta disso, também elas vão demorando e vai atrasando a sua empresa, né? Tudo que demora mais tempo faz com que você perca dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Então, acho que o grande ponto é uma estratégia de comunicação já bem focada dentro da empresa, orientar os colaboradores que eles precisam resolver os problemas e não registrar os problemas. As pessoas, a gente tem esse é um problema decorrente também, que é a empresa que a pessoa ela tem uma insegurança tão grande quando ela está trabalhando que ela tem medo de tomar qualquer atitude sem colocar aquilo num e-mail, por escrito e tudo mais. A empresa, então, precisa trabalhar os líderes para que possam liberar os seus colaboradores com base na confiança, para que eles possam resolver os problemas mesmo sem registrar. Não é um cartório, a empresa não é um cartório, a empresa é uma empresa, às vezes, de ar-condicionado, uma empresa de tinta, não sei, mas não é um cartório, a não ser os cartórios. Então, não precisa ficar, vou registrar por e-mail, você me dê o ok de acordo. As pessoas precisam confiar umas nas outras, né? E conforme tomar suas combinado. atitudes, né? Então, primeiro passo, a ferramenta mais rápida também para você resolver problemas dentro de uma empresa é uma das mais antigas, que é o telefone. As pessoas ficam mandando mensagem, espera, não, mandei já mensagem, mandei um e-mail. Faz 2 dias que mandou um e-mail, ninguém respondeu. Ah, mas eu mandei um e-mail. Aí depois se dá alguma coisa errada, ele fala assim, não, mas eu mandei um e-mail. É como se ele tivesse mandado o problema para outro lugar e aquele problema já não existisse. Não está na minha mão. Né? Mas existe, continua existindo aquele problema e ninguém está resolvendo. Então a melhor coisa é, de repente, também focar na solução do problema e não em registrar o problema. Então, vamos resolver isso daqui para frente, pessoal. Primeira coisa, telefonema. Tem um problema? Pega o telefone, liga para o fulano, é o seguinte, estou com um problema aqui, vamos resolver. Como é que a gente faz? Vamos falar, vamos conversar. Se o telefone não funcionar, vai lá na sala dele. Se você está no mesmo ambiente, no mesmo local, vai até lá. Procura por ele, fala, vamos conversar, resolver. Porque isso é instantâneo. Veja, o povo americano, os Estados Unidos é uma referência mundial em todos os aspectos, né? De desenvolvimento econômico, social. Nos Estados Unidos, o WhatsApp não tem a menor importância como tem aqui no Brasil. O pessoal lá não usa o WhatsApp, raramente usa o WhatsApp, o sistema de mensagem até que eles usam mais é outro, e é muito pouco também. Eles telefonam. O americano telefona, ele está lá, ele está com problema, ele pega o telefone e liga para o fulano, fulano, estou com problema aqui, ó. Isso já mostra porque uma boa parte do desenvolvimento deles é à frente do restante do mundo. Porque eles tomam a atitude de resolver o problema, não de registrar o problema. Que se dane aquele print, não importa isso, eu preciso resolver o problema. Esse eu acho que é um ponto fundamental dentro das empresas. E aí, claro, dentro do tema comunicação integrada, né, dentro de uma empresa, a intracomunicação, o RH precisa trabalhar isso também de uma maneira bastante coordenada com as lideranças e acompanhar e ver onde é que está falhando. Em algum momento pode estar falhando, mas isso é uma coisa que requer muita atenção. E é preciso chamar, às vezes, algum profissional de fora, é preciso, às vezes, chamar uma consultoria para avaliar isso, poder entregar um plano pronto. A gente mesmo pode fazer, né, Dimas? Se você está aí... A gente faz. O Dimas aqui oferece isso, eu já trabalhei para ele fazendo isso. E o Maurício é um super especialista em comunicação. A gente vai até lá, dá uma olhada e bota lá sugestões para você melhorar a sua comunicação dentro da empresa. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A comunicação ela é fundamental. Né? Não existe nada que se desenvolva bem sem uma boa comunicação. E assim, às vezes a comunicação até para treinar, né, uma pessoa nova que está entrando, enfim, às vezes a gente fica
não considerando isso, né? Qual é o nosso, como é que a gente, por exemplo, informa para as pessoas que entram assim, informa para o nosso cliente. Às vezes o nosso cliente, a gente estava conversando outro dia num cliente, né? O Danilo citou o exemplo, eu esqueci o nome do autor, que não combinou com o frentista, né? Enfim, às vezes a gente não combina com o frentista também, né? A gente faz uma baita na comunicação que o nosso produto é maravilhoso, mas esquece de falar com o nosso funcionário. Aí chega lá e fala, isso aqui é bom. Não é igual aos outros. Isso então, é muito comum. Isso é muito comum. Passou lá desenvolvendo o produto séculos ali. As agências de propaganda sofrem muito com isso, porque às vezes elas desenvolvem grandes campanhas e aí na hora do ponto de venda ali, o vendedor trata mal. Então a propaganda ela cria toda uma expectativa sobre o produto, sobre a marca, sobre o que é aquilo. Quando a pessoa chega no ponto de venda disposta a comprar, disposta a entender melhor pode fazer com aquele produto, é maltratado, é mal recebido. Ou é mal informada. Né? Aí não acontece o negócio e às vezes o empresário bota a culpa na campanha. Fala, não deu certo aquela campanha, não funcionou. No veículo, né? No veículo. No e-mail. Então, essa parte operacional é sensível demais. Precisa. Então, na hora que você contrata um colaborador, precisa passar o máximo de informações possível da sua empresa, qual é o objetivo, de que maneira ele deve tratar internamente e externamente, né, os clientes, né, tanto os clientes de dentro da empresa quanto os de fora. Enfim, tem que esclarecer realmente, através da boa comunicação, o que se espera desse novo colaborador. Né? Uma boa parte das empresas contrata, bota lá na rua e vai lá, se vira, vai lá. E aí a chance de dar errado é grande. Exatamente. A chance de dar um problema aí é grande. Mas tem caminhos. É só planejar bem. Maurício, uma coisa que eu acho bacana, assim, falando do seu segmento, algumas empresas que eu tive a oportunidade de lidar, é que quando vocês vão apresentar algum produto que vocês querem vender, o pessoal quer anunciar na televisão, por exemplo, vocês têm todos os produtos relativamente nichados, assim, ele falou, costumo ter esse público aqui nesse horário, então algumas coisas parecidas com isso, né, mais ou menos nesse sentido. E que tipo, aí minha pergunta é, que tipo de adaptação que vocês tiveram que fazer nos últimos anos, levando em consideração os jovens que estão entrando, né? A gente sempre teve diferentes públicos assistindo, né? Por exemplo, eu assistia SBT quando eu era mais novo, assistia desenho, e meu pai eventualmente assistia o jornal, isso sempre existiu. Mas a gente tem demandas diferentes, eu imagino, hoje, de comunicação, né? Como que vocês têm trabalhado isso? Igual o Dimas comentou aqui, falou, as empresas têm muita demanda de comunicação, nós costumamos apresentar um slide nos nossos treinamentos que os 3 principais problemas de uma empresa quando a gente faz diagnóstico, a comunicação aparece todas as vezes. E esse mesmo público que às vezes reclama de comunicação fala, eu queria mais feedback, é o público que não gosta de ouvir um áudio e fazer uma ligação, por exemplo, né? Que é uma coisa contraditória. Que adaptações, vocês têm trabalhado algumas adaptações, vocês conduzem estudos internos dentro da empresa para ver, esse público está gostando mais disso, a gente precisa eventualmente ser mais objetivo na maneira de informar, existe isso dentro de um... Olha, ao longo do tempo, a gente sempre trabalhou com pesquisas, né? O Ibope, de certa maneira, ele já é uma pesquisa em tempo real, né? A gente avalia a satisfação do nosso cliente em tempo real, né? Se tem mais gente ligada ou gente menos interessada, já é um sinônimo de que a gente precisa pensar em um caminho diferente ou continuar por aquele caminho. Então, e também a gente acompanha as mudanças sociais, as coisas, como a gente está presente hoje também nessas novas plataformas, que é uma base de toda mudança social, está nesse tecido também da comunicação, que são essas novas plataformas, a maneira diferente das pessoas se informarem e de também trocarem as suas percepções e tudo mais. A gente acompanha tudo isso de perto e faz experimentações também nos nossos canais, também nesses outros canais que são os digitais, né? Então, por isso que tem algumas coisas que estão na internet e que não estão na televisão. Por quê? Porque na internet o tempo é infinito. Eu posso ter 400 milhões de canais dentro da internet, não é verdade? Posso colocar qualquer conteúdo lá, porque assim, se ele performar ou não performar, se ele for de interesse geral ou não, eu vou ver depois com o tempo e isso não vai ter me custado um espaço que poderia ter sido usado com outro conteúdo. Na televisão, a gente tem, então, uma atenção um pouco mais dedicada, né? A gente, antes de colocar um programa no ar, a gente faz uma análise mais do que está sendo consumido justamente também nessas mídias digitais, do que a população está precisando, às vezes, ou querendo, né, ver de mais interessante em termos de notícia ou de conteúdo de entretenimento.
E aí a gente vai escolhendo essa grade. O ano que vem, inclusive 2024, o SBT vem com uma enxurrada de novos programas. A gente veio planejando em 2023, a gente veio trabalhando isso, pilotos, né, contratações, a gente ainda está finalizando, inclusive, muitas dessas contratações. Então vem gente aí desse mundo também digital, que é muito famosa, né? Influencers, assim, que são consideradas os maiores ou as maiores influencers do Brasil, estão sendo trazidas então para a televisão, pelo SBT, fazendo então programas híbridos de interatividade. 2024 vai ser um ano que, para quem puder acompanhar, vai ver que o SBT vai trazer muita coisa bonita, bem feita, gostosa de assistir. Vai ser um ano especial para a programação do SBT. Então, a gente tem trabalhado, sim, esses... Agora, os públicos, eles se complementam. O que a gente percebe hoje? Nas plataformas digitais, os mais jovens, eles são maioria. Na televisão, os mais velhos são maioria. Né? Então, público 40 a mais na televisão é ainda a maior parte do consumidor de televisão. E 40 a menos, a gente já fala mais com ele através dos meios digitais. Não é que fala mais com eles, também fala na televisão. Mas a proporção de pessoas assistindo normalmente é mais jovem no meios digitais e de pessoas mais velhas no meio televisão ou depois outros veículos aí como rádio e tudo mais. Mas tem uma complementariedade. É por isso que eu disse também no começo que o empresário ele precisa estar em todos os veículos. Por quê? Porque justamente ele faz essa complementariedade de públicos. Né? Se ele precisa ou ele quer atingir a maior quantidade de públicos diferentes possíveis, ele tem que realmente fazer um pouco em cada tipo de veículo para justamente conseguir ter mais assertividade na busca pelo seu consumidor. E de maneira constante, né? Que você falou também, que é uma diferente. O que a gente né? Nós somos aquilo que nós fazemos sempre. Se você faz de vez em quando, você não é aquilo, você está aquilo. Exatamente. Não é? Então, o que uma marca é na mente do consumidor, ela é se ela estiver constantemente dizendo o que ela faz, como ela faz, de que maneira ela supre aquela necessidade, ela tem que estar presente. Que ela existe, né? Constantemente. Será que morreu aquela empresa? Não vejo ela mais. Exato. E no mundo onde tudo é muito volátil, né? A gente precisa ainda mais reforçar a nossa presença, a nossa existência e a evolução da empresa. Né? Quanto mais, melhor. E a televisão, em relação aos outros veículos, ela traz um adendo, além dessa rapidez de comunicação e tudo, ela traz a confiabilidade, que é uma coisa que é inerente à percepção humana. Se você pensar bem, quando a gente vê uma marca na televisão, a gente imediatamente já imagina que essa marca é uma marca de destaque no segmento dela. A gente já faz uma associação involuntária disso. Essa empresa deve ser grande nesse setor que ela atua, essa empresa deve ser importante, essa empresa deve ser confiável. É uma análise que a gente faz, percepção, assim, abertamente falando, mas faz. Então, ela traz, além da capacidade de comunicar com muita gente, também essa validação da marca. Né? Porque na internet, todo mundo está. Né? De qualquer setor, você vai ter desde aquele fundo de quintal até a maior empresa, elas estão na internet. E o consumidor, então, não consegue mais saber quais são as marcas mais importantes só olhando a internet. Mas na televisão já é como se fosse um filtro para saber quem são os melhores, os maiores, os mais importantes. A gente já faz uma ligação com isso. Então, a televisão traz mais esse aditivo aí para o empresário. Ô Maurício, acho que são duas curiosidades agora, né? Eu não sei se esse público 40 a menos, por exemplo, quando ele vira 40 a mais, ele vai mais para televisão, né? E como é que é a migração? Existe uma migração desse público que é a internet, por exemplo, se acostumou a olhar só o celular, só a internet, depois agora eu vou ver TV? Bom, por óbvio, a gente pode acreditar que, obviamente, isso também faz parte dos hábitos já arraigados, né? As pessoas que estão vivas há mais tempo ficaram mais acostumadas a assistir televisão do que as mais jovens. As mais jovens, elas nasceram numa era onde o celular é a primeira tela delas, né? Enquanto as outras, mais velhas, tinham a televisão como tal. Então, talvez isso seja uma parte por hábito. Outra, pelas modificações mesmo dos hábitos quando a gente envelhece. Todos nós aqui, um pouco mais velhos, a gente percebe que a gente muda ao longo do tempo. Né? Então, a gente é mais impetuoso quando é jovem, a gente é mais
instável, a gente é mais... Tem mais pressa. Tem mais pressa, a gente quer mais ambicioso, enfim. Quando a gente vai ficando mais velho, os valores são outros. A gente vai dando mais importância, às vezes, a um momento de paz, de tranquilidade. Então, quer dizer, os nossos hábitos também vão mudando de acordo com esse momento da nossa vida. Então, todo mundo que um dia tiver a oportunidade de não morrer antes e se tornar uma pessoa idosa, vai perceber que ao longo do tempo ela vai mudar. Ela vai consumir coisas que ela não consumia antes, que ela achava coisa que, pô, isso aí não tem nada a ver. Meu pai gosta disso, que absurdo. E um dia ela vai gostar igual o pai. E ela vai dizer, puxa vida, olha, agora eu entendo o meu pai. E a gente vai entender o nosso avô, a gente vai entender, porque é uma característica que vai mudando. Os hormônios da gente, o que é o ser humano, se não física e química? Não é verdade? Não são hormônios, não são... Ao longo dos anos, a gente vai aumentando ou diminuindo alguns hormônios e isso vai transformando a nossa personalidade, a maneira como a gente age, o que a gente gosta, o que não gosta. Até o nosso paladar muda. Sim. Então, eu acho que também isso é explicado pela mudança da própria idade da pessoa. A pessoa vai ficando mais velha, ela vai tendo outros hábitos. E a televisão é um hábito que... veja, a gente vê na televisão também, a gente tem essa percepção do descanso, do relaxamento. A pessoa pensa o quê? Vou chegar em casa hoje e não vou fazer nada. Vou deitar no sofá e ligar a televisão, não é? Por que deitar no sofá e ligar a televisão? Porque a televisão é uma porta aberta para o descanso. É uma maneira de você liga a televisão e se desliga do mundo. Porque ali vai passar um conteúdo que já foi pensado, já foi analisado, você não precisa ficar procurando, o que eu vou assistir agora? Eu quero ver agora, não precisa nada, você só senta e assiste e acompanha. Então, as pessoas que são mais velhas, elas tendem a querer momentos mais cheios de relaxamento, de paz, de tranquilidade, porque elas já vieram da fase jovem, onde tudo era barulho, tudo era festa, tudo era... E agora elas querem outra coisa. Já cansei desse negócio. E quantos de nós não chegam e falam, não sai mais de casa? Antigamente eu era festeiro, hoje não me interesso mais. Não queria me encontrar, só ir na minha casa que eu não estava lá. A outra curiosidade, assim, você falou, a gente tem multiplataformas, né? E eu não vi você falar rádio, e de fato pode ser ignorância minha, mas eu nunca vi rádio SBT, por exemplo. E eu não sei nem se você pode me dizer isso. Se não existe mesmo, e por que não houve a opção de... De fato, você tem razão. Rádio? O Silvio nunca investiu em compra de emissoras de rádio. Eu não sei te dizer o motivo. Não acho que tenha sido algo por planejamento. Foi algo por gosto. O Silvio sempre fez tudo o que ele gostava, né? A minha percepção do Silvio é de que ele nunca fez algo por dinheiro. Ele sempre fez algo por vontade de ver, às vezes, um Brasil melhor, de ver uma programação que animasse as pessoas que gostavam de ter aquele tipo de lazer ou precisavam daquele tipo de lazer. Uma boa parte da população brasileira, se não fosse a televisão, não teria nada para se divertir durante muito tempo. Então, a televisão fez um trabalho social ao longo das décadas, né? Desde que ela começou no Brasil. Então, o Silvio sempre teve uma visão muito mais abrangente do negócio do que como sendo só um negócio. É mais um dos pontos onde a gente pode admirar o Silvio, né? Ele conseguiu ficar rico sem pensar em ficar rico. Ele só pensava em fazer o melhor daquilo que ele sabia e gostava de fazer, né? E eu acho que só foi por isso. Ele nunca teve interesse em comprar as rádios, achava que a televisão já era para ele aquilo que ele gostava de fazer e tudo bem. Mas a gente vê, por exemplo, artistas também como o Silvio, né? O Ratinho, o Celso Portiolli, que compraram rádios, que tem rádio. Verdade. O Ratinho tem o Sistema Massa, né, de rádio, que está presente quase, eu acho que no Brasil inteiro já hoje. É uma rede que está quase em todos os lugares do Brasil. Por outros canais, não necessariamente por rádio, né, a gente acaba ouvindo. A gente vai muito para o Paraná, porque nós temos clientes no Paraná é fortíssimo, a Rede Massa porque lá no Paraná eles têm televisão e tem rádio. Tem TV e rádio. De uma maneira fortalecida, presente. Então, você vê, eles conseguiram, e hoje eles também oferecem, então a Rede Massa lá no Paraná, para os seus anunciantes lá regionais, vendem televisão, rádio, internet, tudo junto.
uma solução realmente mais integrada até do que o SBT como um todo, no sentido do Brasil, né? Como a gente aqui. Mas acho que só foi por isso, Dilma. Dimas, não é... Dilma não, quase que eu já te mandei já como candidato. Falei agora candidato, aí o cara mandou um Dilma aqui. De Dimas para Dilma, já tornei ele candidato. Mas já. pelo menos ia estar com um salarião bom, né? Um emprego danado, né? Banco do administrador de banco, né? Que são as coisas. Né? Do nada as pessoas viram presidente de banco. Bom, enfim, né? Eu não vou entrar também nessa seara, porque eu acho que tem alguns aí que devem estar assistindo a gente e que acham que está tudo bem. Então tá tudo bem, eu respeito. Né? Cada um com a sua forma de enxergar. Mas, então, Dimas, acho que foi isso. Agora, eu acredito que no futuro, em breve, a gente vai ter uma mudança ainda radical das formas de consumo de mídia, de conteúdos de todas as formas. Por quê? Por causa da mudança tecnológica. A tecnologia vem mudando abruptamente e cada vez mais veloz. Então, por exemplo, em breve, não sei precisar, mas talvez daqui 3 anos, um pouco mais, a gente vai ter aquilo que a gente chama de televisão 3.0, que é uma mistura muito forte da interatividade da internet com a televisão que a gente conhece. Então a gente vai conseguir assistir televisão, comprar pela televisão, escolher pela televisão, integrado a todos os outros devices, né? Que você tem celular, um tablet, uma Alexa. Isso tudo vai acontecer e vai acontecer de uma maneira muito, muito rápida, mais rápida do que a gente imagina. Então você imagina, você vai estar na sua casa, você vai dizer assim, Alexa, compra para mim aí o sal no supermercado que eu tô sem. Ela vai comprar e vai chegar, isso aí, só isso. Não vai precisar fazer nada de diferente. A pessoa vai estar assistindo lá um conteúdo na televisão, que é essa televisão 3.0, está assistindo lá o SBT e aí viu lá o jornalista na televisão com um blazer, falou, pô, gostei desse blazer. Vai apertar ali, já vai ver o preço, vai dar ok e amanhã vai chegar na casa dele aquele blazer. E aí a televisão vai vender isso para quem? Vai vender para as lojas que vendem o blazer, vai vender, vai ganhar um comissionamento de cada venda que aparecer na televisão, enfim, vai ser um sistema até o produto novo, de vocês vai ser diferente, completamente novo, diferente. A forma de... O próprio canal, quando a gente fala 3.0, a gente pode ter dentro da mesma frequência de canal, que hoje a gente atua com um único canal, a gente pode fazer vários canais. Então, você vai ter o SBT 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai poder ter conteúdos diferentes nesses canais. Enfim, é um negócio que é até difícil de explicar, porque é uma coisa que vem por aí e vai mudar muito a forma da gente enxergar a mídia. E não é só por aí. Vejam, quando a gente fala de... Até hoje, as pessoas, eu acho que ainda não compreenderam bem o que significa aquilo que o pessoal chama de metaverso. O que é o metaverso? Veja, a gente ainda não tem ideia do que isso significa de tão amplo que é. Por exemplo, a Apple falou sobre os óculos. Lembra dos óculos que a Apple falou? Vai lançar os óculos e tal. Já lançou nos Estados Unidos, sei lá, custa R$30 mil. É um negócio muito... fora da nossa realidade a princípio. O Meta, né, que é o Facebook, Instagram, também lançaram, ou estão para lançar também um óculos também nesse sentido. O que é isso? Isso aí é para o metaverso, esse óculos é para o metaverso. O que acontece? Se as pessoas, elas no futuro, elas vão andar na rua com aquele óculos, ou algo que vai ainda ser aprimorado desse óculos, ela vai andar na rua e ela vai olhar para ela vai estar vendo a rua, vai estar vendo tudo através do óculos. Ao mesmo tempo, esse óculos ele vai estar complementando todas as coisas que ela está olhando com interações digitais. Então, eu estou olhando para aquela placa, então vamos imaginar um outdoor. Eu e você estamos de óculos, cada um com o seu óculos, conectados à internet e à rede. Eu vou olhar para aquele outdoor e vou ver uma propaganda de carro, porque eu estou num momento de interesse em carros e eu pretendo comprar um carro, porque toda a tecnologia sabe disso. Eu já falei abertamente, meu celular já ouviu, já passou essa informação. Eu olho para aquele outdoor e vejo uma propaganda de carro. Você está do meu lado, no mesmo instante, olhou para o mesmo outdoor e você vai ver uma propaganda de um apartamento, porque você pretende comprar um apartamento. Nós estamos no mesmo lugar, olhando para a mesma coisa, fisicamente falando, só que eu estou vendo uma coisa e você está vendo outra. A gente vai entrar num restaurante, eu vou entrar e vou ver um restaurante mexicano, você vai entrar e vai ver um restaurante chinês. Porque você
naquele momento quer um restaurante chinês. Uhum. Então veja como isso, a tecnologia vai mudar a forma como as pessoas vão viver. Um restaurante, ele não vai ser mais um restaurante então, chinês ou japonês, ele vai ser tudo o que você quiser. Basta você querer. Então, os modelos de negócios vão se transformar. A tecnologia vai transformar a sociedade de uma maneira que a gente nunca imaginou. E vai transformar muito então, fortemente todas essas as profissões também, né? Todas as profissões. Todas essas discussões que a gente tem hoje vão parecer daqui 5 anos inócuas. A gente vai falar, nossa, eu me preocupava com isso, bobagem. Nem existe mais essa preocupação, porque o mundo é outro. Ele vai estar tão diferente que tudo aquilo que a gente imaginou para ele não significa mais nada. E as profissões, isso bota em xeque toda a estrutura social, né? Em todos os aspectos. Vai ser um grande desafio. E também, assim, um processo de adaptação para as organizações, né? Quem não se adaptar a esse modelo, muito provavelmente desaparece. E a gente já iniciou isso, Dimas. Presta atenção, cara. Me falam o seguinte, qual segmento não está passando por uma revolução nesse momento, na forma de se vender, de conversar com seus consumidores, de entregar o produto ou serviço? Que segmento você me diz que está, assim, que pode sentar e relaxar? Eu não conheço. É verdade. Não conheço. Porque desde o campo, se a gente pensar no campo, tudo está se transformando. Absolutamente. Você vai na AgriShow, não parece mais uma feira de agronegócio, parece uma feira de tecnologia. Já é chamado assim, inclusive. Já é feira tecnológica. Então, assim, o campo já não é mais o que a gente costumava achar. Aí a gente vai... sei lá, para qualquer segmento, não existe segmento que não esteja passando por uma revolução. Não existe. Aqueles que tentarem se agarrar ao passado podem realmente afundar. Vão ficar na estação de trem sem nenhum para embarcar. E isso sempre foi assim. O que está mudando é a velocidade com que isso acontece. Né? A gente, hoje, a melhor fábrica de por exemplo, sei lá, como é que fala? Chicote de cavalos, né? Que no passado já foi uma coisa importantíssima, que as pessoas andavam de cavalo, precisavam ter o melhor chicote para açoitar o cavalo, enfim. Era um hábito, então, o importante para a época, e se vendia muito chicote. Hoje, a melhor empresa de chicote de cavalo vai vender quantos chicotes por mês? Não vai vender chicote. Se for um souvenir, né? Entendeu? Porque não existe mais esse mercado. E isso está acontecendo também, só que para o chicote deixar de ser uma coisa importante, levou décadas. Sim. No caso, hoje, as coisas elas deixam de ser importantes em anos, meses. A gente teve o exemplo das startups, né? Que nasceram e morreram. Tem coisa que nasce em uma e morre década. Não dá tempo de acontecer. E coisa que é fantástica. Você fala, nossa, isso aqui vai revolucionar o mundo. Só que a coisa muda tão rápido que aquilo que ficou obsoleto. Incrível num determinado momento deixou de ser incrível muito rapidamente. Foi para a obsolescência imediatamente, antes da sua maturação. De fato. Agora, é um desafio. O ser humano, e isso já está se mostrando também no ser humano no aspecto emocional. Né? Olha como a gente anda cansado, como a gente anda... Essas síndromes que a gente está vendo acontecendo de burnout, de pessoas se sentindo deprimidas. Ansiedade. Por quê? Porque ansiedade é o impacto dessa mudança na sociedade. É difícil para a gente se adaptar a toda essa mudança de uma vez. A gente é cobrado, a gente é exigido, a gente se exige. Não é algo fácil. Não, de forma nenhuma. Vai ser um desafio. E o emocional é um ponto fundamental para as pessoas, então, agora, se atentarem cada vez mais. A gente precisa olhar para a gente, saber aquilo que a gente quer para a nossa vida e direcionar melhor as nossas fazer forças. Boas escolhas, né? Escolher e não se cobrar tanto. Não... Por que a gente tem que ser tudo aquilo que, sabe, dizem que a gente precisa ser ou fazer? Talvez não seja esse o melhor caminho. Né? A gente precisa olhar para a nossa essência, né? Às vezes a gente, enfim, acaba querendo ser, ou eu tenho que ser aquilo, eu quero ir por aquele caminho. Não, você precisa ser o que você quer ser, né? De fato, como você falou. E não há nada de errado em você escolher ser de uma maneira diferente do que a sociedade, a princípio, parece querer. A gente precisa estar
tranquilo em relação às nossas escolhas. E isso vai tornar a nossa vida mais fácil. Mas é um desafio, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Acredito que os profissionais aí que lidam com inteligência emocional, com saúde emocional, né? Quando a gente fala de psiquiatras, psicólogos, os próprios coaches, enfim, né? Sem desmerecer a profissão, porque tem bons, né? Eles são importantíssimos no cenário atual e pelo menos para o futuro. Os próprios planos de saúde, né, tem uma demanda gigantesca, né, por esse profissional dessa área de cuidar da saúde mental, né? Então falta profissional, falta agenda, por exemplo, né? É algo muito complexo, por exemplo, para as operadoras de plano de saúde trabalhar. E outra coisa também, hein, Dimas, eu vou até lançar aqui para a reflexão do internauta, religião. Religião é uma coisa que falta, eu acredito, hoje na nossa sociedade, seja ela qual for. Quando a pessoa tem uma fé, ela tem uma religião, aquilo auxilia muito a parte emocional dela. Ela consegue administrar melhor as emoções dela, acreditar que existe, né, uma justiça divina, seja ela qual for a fé da pessoa. Auxilia muito a gente ficar mais resiliente. E tanto é que no passado, quem eram os grandes psicólogos do passado? Era o padre. As pessoas iam lá se confessar com o padre. O que era um confessionário de padre? Era você ir na terapia falar com o seu terapeuta. Exatamente. Você chegava lá, falava tudo, o cara não contava para ninguém. Ele te dava uma determinada solução ali para você aliviar a sua condição. Reza 10 Ave Marias, e você saía de lá mais leve. Agora, meu pecado mais em paz. Autoconhecimento também, né? O padre fazia as orientações durante né, eu estou falando do padre, mas assim, no geral, todos os guias, né, das fés, né? Fosse o pastor, fosse, etc. Os pastores, enfim, todas as fés. Quem era o articulador daquela fé, que fazia essa função de dizer para as pessoas, olha, né, vamos por aqui, façam assim, calma, as coisas elas vão ser na hora que tem que ser, vocês podem ficar mais tranquilos. Era o quê? Era uma função justamente de um apoio emocional. E como as fés elas perderam muito, né, as pessoas, muitas delas não têm uma fé definida, não praticam, não querem se comprometer com isso. E aí o que acontece? Elas vão procurar então a solução para isso num divã, vão procurar a solução para isso às vezes num médico, num remédio. Eu preferia que fosse na fé, eu acho que seria mais saudável. Ou até, se a gente não quiser falar em fé, né, o próprio processo de meditação, né, que você deixou de fazer, né? Ele é super importante, a reflexão, pensar sobre você, enfim, conversar com você, né? Que é algo que a gente deixou de fazer também, deixa de... A gente não conversa com a gente mesmo. Você já parou para pensar que você nunca parou para pensar? Assim, de fato. Assim, as pessoas elas ficam absorvidas, né? A gente no dia a dia, a gente parou um segundo, a pessoa já faz o quê? Já tira o celular, já começa a ver coisas, já começa a ler mensagem, já começa... Pega o elevador. Ela não tem acorda, a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz, ela pega o celular, ela pega coisa. Enfim, ela não tem um minuto para parar, pensar... E aí, o que eu estou achando desse meu movimento, minha vida? O que eu penso das pessoas que me cercam? O que eu acho que será que eu estou fazendo algo como eu gostaria? Será que tem alguma coisa que eu posso mudar? Será que eu tratei alguém mal? Posso melhorar? Essa reflexão, ela exige tempo, atenção própria. E é uma coisa que é escassa hoje em dia. Os próprios prazeres, né? Eles são muito fluidos, né? Que gosto tem essa comida que você está comendo? Às vezes as pessoas nem percebem isso, né? Aquele ritual todo que se tinha. Não estou dizendo que todas as pessoas perderam isso, né? Mas tem uma série de coisas que são feitas, né? Por exemplo, a cozinha, os italianos trabalham muito isso, os franceses trabalham muito isso. Aliás, essa questão de TV, né? Eu achei engraçado que eu fui para a França, passei 40 dias lá em função da parceria que a gente tem e aprender um pouquinho de francês. E eu não percebi loja que vende TV, por exemplo. E os franceses não têm o hábito de ver TV. Eu queria ver a final de Roland Garros, que era em Paris, eu estava lá exatamente naquele momento e estava muito caro ir para
Paris assistir. Presencialmente. A família que eu fiquei, eu escolhi ficar em casa de família, né? Conseguiu arranjar uma TV para eu ver a final do Roland Garros, porque eu queria ver. Mas eles não tinham. E na outra casa que eu fiquei em 2 casas, também não tinha. Então, alguns hábitos que muito diferente. Outras culturas foram trabalhando isso, né? Que são esses hábitos de fato, bater um papo, conversar, né? Sentar ou apreciar a comida, por exemplo. Né? Por que eles são tão famosos em relação à comida deles? A gente pode fazer um igual aqui, mas dão atenção naquilo, né? Eu achei engraçado, por exemplo, o intervalo de almoço na Itália de 3 horas. Eu falei, opa, vai dar para a gente ver as lojas. Não, tá tudo fechado, as pessoas estão fazendo 3 horas. Estão almoçando. Almoçando, descansando. Então, esses rituais, de fato, você tem absoluta razão, essa questão da fé, essa questão enfim, da gente olhar para a gente. Né? E realmente, você pega os europeus em geral, né? Na França, principalmente, você vai nos parques, né? O pessoal tá sentado numa cadeira, lendo, não é celular, não. O pessoal tá com o livro ali mesmo, nos dias de hoje, não é ontem, não, foi hoje, é hoje. O pessoal tá lá lendo um livro, no silêncio do parque, conversando com uma turma de amigos, ninguém no celular. Então, é uma outra forma de vida que me parece mais saudável, né? Do ponto de vista emocional. Sim, né? Mesmo quando você dá uma volta no Sena lá de barco, as pessoas estão sentadas na borda do rio lá, tomando um vinho, batendo um papo, conversando. Gostoso, né? Dá vontade de ser francês nessas horas. Dá vontade de ser francês. Mas acho que você tocou num ponto bastante interessante dessa questão das pessoas, enfim, olharem para elas, né? E não ficarem tão doentes, né? Com essa cobrança que a gente tem o tempo todo. Muito importante. E os pais precisam também praticar isso, né? Em relação aos filhos. Porque é toda uma estrutura, né? Você imagina, a gente vê crianças hoje já sendo extremamente exigidas, né? Elas mesmas se exigem e os pais valorizam isso de uma maneira como se ela estivesse fazendo o bem para ela, quando ela fica 100% do tempo dela, né, ligada, ocupada no digital, fazendo vídeos, fazendo podcast, fazendo não sei o quê. Eu acho que tudo deve ser pensado, analisado. O tempo em família é fundamental, né? A família em si, a gente sabe que uma estrutura familiar bem organizada facilita muito as emoções do ser humano, né? Uma pessoa com uma família bem estruturada, não que eu veja bem, respeito todas as formas de família, mas o que eu quero dizer, não importa qual forma, mas que a família esteja unida, né? Pessoas que se ajudam, pessoas que se amparem. É isso que é importante. As pessoas precisam se sentir amparadas, né? Pessoas, um lugar para voltar, pessoas em quem ela pode confiar. Sim. Acho que essa estruturação familiar é uma coisa que também a gente precisa dar bastante atenção e se preocupar. E mesmo no ambiente organizacional, né, ter espaço para as pessoas conversarem, ter espaço para as pessoas trocarem ideia, ter espaço, não ser um espaço opressor, né, ser um espaço de convívio, de satisfação, né, na verdade. Satisfação. Né? Eu estava lendo esses dias, inclusive, sobre isso. As empresas precisam ser mais do que empresas, né? Elas têm que ser... A gente passa muito tempo nelas, né? A gente precisa estar feliz lá dentro, né? Precisa ter uma relação, sim, de amizade. Não? A gente teve, durante muito tempo, aquele discurso de você não precisa ser amigo de ninguém, você só precisa trabalhar com as pessoas de uma maneira que elas... né? Mas não é que você precise ser amigo das pessoas, mas é bom ser amigo das pessoas. Muito melhor, né? Você melhor. Então, assim, não precisamos bloquear esse tipo de atitude. A gente pode ser amigo dos nossos colegas de trabalho, sim. Então, não preciso ter colegas, posso ter amigos de trabalho, pessoas que eu goste, que eu confie, que confiem em mim, que são... Né, que no fim de semana eu possa me encontrar também com elas, por que não? Né, para também compartilhar de outros momentos. E isso é ótimo. Você imagina você poder estar com seus melhores amigos todos os dias? Não é ótimo? Sim. Eu acho que a gente precisa se liberar para esse tipo de coisa, né? Olhar isso com olhos mais condescendentes. Acho que vamos ter que fazer um outro podcast só sobre esse tema aí. Não é? Eu acho importantíssimo. Ele é, de fato. Maurício, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. Foi um bate-papo bastante rico, aprendi bastante.
Imagina, eu que aprendi aqui, podendo compartilhar com vocês também um pouquinho. É um momento de reflexão também, né? Para todo mundo, né? É um momento que a gente sai do nosso ambiente e vem aqui trocar um pouco de ideia, né? Sai do nosso dia a dia. E conta para o pessoal que está nos acompanhando onde que eles podem te encontrar, redes sociais, você atua bastante nas mídias sociais. Eu tenho um Instagram que eu uso bastante, gosto muito do Instagram. Se quiserem me seguir lá, vão ser bem-vindos. Ele é fechado, mas é só pedir lá para seguir que eu faço questão de incluir. @Maurício Bravanel. Então é só procurar lá, botar Maurício Bravanel. O meu lá tá com azulzinho, então dá para saber que sou eu mesmo. Uhum. E me sigam. Se você está assistindo, eu não vou dizer que tem um conteúdo lá incrível, porque é mentira. Mas vai ser um prazer, né? Poder ali ter a sua aproximação, trocar uma mensagem. Enfim, eu gosto dessa possibilidade. Então, estou à disposição. Me sigam lá que vão ser bem-vindos. E quem quiser fazer negócio com o SBT... Bom. Aí, do ponto de vista profissional, mais à disposição ainda, né? Claro, meu trabalho. Tem uma equipe toda em Ribeirão, em Jaú, em toda a região, para poder atender o empresário que se sentir interessado em conhecer mais, sem nenhum compromisso. É só procurar a gente nas emissoras. Então, claro que a gente tem também os Instagrams das emissoras. O Instagram da emissora, das duas emissoras, é SBT Regional SP. SBT Regional SP. Então, ali vocês podem entrar em contato com a gente através do Instagram ou pelos telefones, né? A gente ainda tem telefones fixos. Então, na emissora de Jaú é 14 3624 1010 e Ribeirão Preto é 16 3630 9090. Então, é só usar esses telefones e a gente também vai atender vocês. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seu like ou o seu comentário. Muito obrigado pelo prestígio. Um grande abraço.